Pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Estou gravando essa videoaula, pessoal, para a gente conversar e falar um pouco hoje sobre aprendizado de máquina, tá? É, Bem, pessoal, a aula está organizada nesses três tópicos, então nós vamos falar brevemente sobre aprendizado de máquina, os tipos de aprendizado e algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Relembrando, pessoal, que o nosso objetivo aqui não é entrar em detalhes da lógica desses algoritmos, mas o foco é mais na aplicação desses algoritmos na extração de conhecimento a partir de conjuntos de dados, tá? Então, retomando aqui a nossa ideia do ciclo de ciência de dados, né? Nós já vimos aí diversas partes desse ciclo, vimos uma parte importante que é a transformação dos conjuntos de dados, que permitem nós fazermos as análises iniciais, análises exploratórias, que possibilitam nós vermos as médias, a distribuição desses dados, as medianas, enfim, medidas importantes para nós conhecermos o conjunto de dados e os seus atributos, tá? No segundo momento, a gente pode já partir para a automatização da extração de conhecimento ou a extração de insights a partir desses conjuntos de dados. É aí que a gente utiliza os algoritmos de aprendizado de máquina, tá? E aí, novamente, a gente vai passar pelo processo de transformação, porque antes de nós submetermos os dados para um algoritmo de aprendizado de máquina, é importante nós prepararmos. E aí que entra a necessidade das técnicas de pré-processamento. Então, nós observamos, pessoal, que a transformação, o pré-processamento, a preparação dos dados, ela é uma fase que ela toma bastante tempo aí no projeto de ciência de dados, tá ok? É uma fase trabalhosa e que toma bastante tempo, tá? Até porque você pode testar esses dados com diferentes algoritmos e aí você vai ter que preparar e pré-processar esse conjunto de dados para cada tipo de algoritmo diferente, tá? Então, pessoal, uma contextualização geral, o que a gente percebe é que quando você tem um sistema de informação na sua empresa, você consegue identificar informações mais, digamos, triviais de forma fácil, né? Qual que foi o produto mais vendido, qual que é a média de dias da semana com maior volume de vendas, é, os clientes que mais compram, né? E outras informações mais simples, o mês que você vendeu mais. Essas informações você consegue obter por meio de relatórios, né? Mas se você precisar de informações mais específicas, né, você encontra algumas dificuldades. Então, por exemplo, se você quiser encontrar uma informação sobre quais grupos de produtos são frequentemente vendidos em conjunto, né? Quais novos produtos eu posso recomendar a clientes a partir da compra de um produto X? Então, se eu compro, por exemplo, uma bicicleta, qual produto eu posso recomendar para esse cliente comprar, né? De que forma eu posso agrupar os clientes para preparar estratégias de marketing direcionadas a alcançar melhores resultados? Então, eu tenho um grupo gigante de clientes e, logicamente, eu não posso ter uma estratégia única para todos esses clientes. Então, se eu agrupar esses clientes por similaridade, eu posso compreender melhor esses grupos isolados de clientes e, com isso, eu posso planejar e definir estratégias de marketing individualizadas para esses grupos, né? Então, quando eu tenho esse tipo de pergunta, eu não consigo extrair essas respostas de forma fácil a partir de sistemas de informação. Eu até poderia criar um sistema de informação que me respondesse isso, porém isso seria muito trabalhoso. Isso seria muito trabalhoso, tá? É aí que entram os conceitos de inteligência artificial, tá? Especialmente de aprendizado de máquina, tá? É importante nós entendermos que a inteligência artificial ela tem um contexto maior do que o aprendizado de máquina, né? É uma área aí que ela simula a inteligência humana e tem um contexto assim maior,
tá? E ela teve um grande avanço a partir da década de 90, especialmente devido ao avanço da internet das coisas, do Big Data, do poder de processamento dos computadores, da mobilidade possibilitada pela internet móvel, né? Tudo isso possibilitou um grande avanço para a inteligência artificial. E o aprendizado de máquina é uma área mais específica da inteligência artificial, que eu até trouxe uma definição de Mitchell aqui, que ele diz que a aprendizagem de máquina é a capacidade de melhorar o desempenho na realização de uma tarefa por meio da experiência, né? Então, o que seria essa experiência? Seria os meus conjuntos de dados, é, as minhas observações que eu tenho de um determinado fato, né, com as características que eu observei, e a partir disso eu consigo criar sistemas inteligentes que aprendem com esses dados, tá? Por meio dessa experiência, né? Então, aqui mais uma vez eu digo que na implementação de sistemas tradicionais, o ser humano determina as regras lógicas, né? Eu vou criar um sistema de informação de controle de um posto de gasolina. É eu que determino a questão dos pedidos que são feitos, dos cadastros de produtos, das vendas, tudo isso é programado pelo ser humano. Já em um sistema baseado em aprendizado de máquina, é o próprio algoritmo que aprende com os exemplos, com as observações, né, com essas experiências que foram inseridas, organizadas em um conjunto de dados, e a partir disso ele cria um modelo preditivo ou identifica um padrão comportamental, né? E isso, logicamente, vai servir aí tanto para você tomar decisões quanto para você fazer previsões, tá? E aqui uma informação interessante que em sistemas tradicionais, por exemplo, o sistema do posto de gasolina, eu ter uma taxa de acerto de 90% é ruim, ou seja, de cada 10 procedimentos de venda que eu fizer, se um ele errar, eu vou ter um problema muito grande no meu sistema, né? O sistema desse tipo ele deve acertar em todos os casos, em 100% das situações, senão eu posso ter problemas, né, de integridade dos dados, de inconsistência também, tá? Agora, no sistema baseado em aprendizado de máquina, a taxa de acerto acima de 80, 90% já passa a ser interessante, tá? Porque eu vou conseguir automatizar uma tarefa que era feita por um ser humano, e se eu tiver um volume de acerto de 90%, dependendo da tarefa, isso passa a ser muito interessante, tá? Como exemplo, aqui eu tenho algumas aplicações bem-sucedidas que utilizam aprendizado de máquina. Então, reconhecimento de falas, predição de taxas de cura de pacientes com diversas doenças, detecção de uso fraudulento de cartões de crédito. Vamos supor essa situação aqui, da detecção de uso fraudulento. Se eu acertar em 90% das vezes, se eu criar um sistema de aprendizado de máquina, que a partir da movimentação do meu cliente, ela acerte 90% das vezes que aquilo é uma movimentação fraudulenta, eu tenho uma informação aqui bastante importante para a tomada de decisão. Tá? Já na condução de automóveis de forma autônoma, eu já não posso ter uma taxa de erro de 10%. Eu não posso ter um acerto de somente 90%. Já é uma situação um pouco mais específica, tá? Tem também a questão de jogos que já foram treinados e em algumas situações esses jogadores automáticos competem com os humanos campeões, tá? Tem a questão de diagnóstico de câncer também por meio de análise de dados de expressão gênica. Então, é importante a gente entender que o nosso corpo ele gera dados dessas expressões gênicas, e quando eu tenho um ser humano doente ou saudável, esses dados são diferentes. Então, com isso, o algoritmo consegue aprender e diagnosticar o câncer de pacientes baseado nessas análises de dados de expressão gênica, tá? Então, de forma geral, pessoal, nós temos dois tipos de aprendizado de máquina, tá? Existem aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço, mas são, na verdade, formas híbridas de lidar com esses dois tipos de aprendizado, supervisionado e não supervisionado. O aprendizado supervisionado é quando eu procuro, né, criar uma função,
também conhecido como modelo ou hipótese, né? Que ela explica uma classe ou um valor a partir dos dados de entrada, tá? De um conjunto de treinamento. Tá? Então, por que, que essa forma de utilização de algoritmo de aprendizado de máquina é conhecida como método supervisionado? É porque eu preciso da supervisão de um humano para determinar essa classe ou valor de saída, né? Sem um ser humano, eu não consigo determinar esse valor de saída, né, a partir dos dados de entrada, e com isso eu não vou conseguir criar um modelo preditivo, tá? Importante a gente entender que esses modelos supervisionados, eles aprendem por meio dessas características que vem no meu conjunto de dados. E eles fazem o quê? Eu determino uma hipótese, será que essa variável ela é explicada por essas outras variáveis? Né? O algoritmo procura estabelecer um modelo que explique essa relação dessa hipótese, e com isso eu posso criar um modelo genérico, né? Que a partir de novos dados ele vai gerar esse valor tanto da classe quanto da variável saída. Então aqui nós temos dois exemplos, tá? Um exemplo aqui do dataset de pacientes, tá? E aqui os dados de doença de café, tá bem? Vocês podem perceber que neste caso aqui, os meus atributos de entrada são essas variáveis que estão marcadas, tá? Então, a idade, o sexo, o peso, as manchas, a temperatura, o número de internações são as minhas variáveis de entrada, as variáveis previsoras, os atributos previsores, né? E aqui no caso do café, eu tenho volume de chuva, umidade relativa, temperatura máxima, que são os meus atributos de entrada previsores. Então, ao submeter esses dados a um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, o que, que eu quero? Eu quero estabelecer, eu quero que o algoritmo encontre uma função, tá, que explique essas variáveis alvo, variáveis de saída, o atributo de saída. Né? Então, será que esses dados aqui, quando eu submeter eles ao algoritmo, eles vão explicar essa variável supervisionada, né? Essa variável que, no caso, quem colocou ela aqui foi um ser humano. O médico avaliou esses dados do paciente, coletou essas informações e falou: não, esse ser humano ele está doente. Esse segundo está saudável, o terceiro está doente. Então, será que esses dados conseguem explicar esse diagnóstico, né? Da mesma forma que, será que esses dados de volume de chuva, de umidade relativa, de temperatura máxima, conseguem explicar esse nível de doença do café? Tá? Então, é essa a ideia do aprendizado supervisionado, aonde os algoritmos tentam buscar esse modelo matemático, essa função matemática que, em virtude desses dados, tá, dos atributos de entrada, vão explicar o meu atributo de saída. Né? Então, com isso, né, eu passo esses dados de treinamento para o algoritmo e ele gera esse modelo que ele vai conseguir fazer novas predições. Então, se eu tiver um modelo e submeter esses dados aqui, ele vai me predizer a porcentagem desse ser humano ser doente ou saudável a partir dos dados informados. Da mesma forma que quando eu informar os dados de chuva, da umidade relativa e da temperatura máxima do café, ele vai me dar um valor aqui, que é uma previsão do nível de doença de café, tá? Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho dois conjuntos de dados bem diferentes, e uma diferença que a gente tem que ficar atento aqui é que no conjunto de dados do hospital, né, dos pacientes, a minha saída, o meu atributo de saída é uma variável categórica, tá? É uma classe dividida em dois rótulos, doente ou saudável. Já para o conjunto de dados da doença de café, minha variável de saída é um atributo contínuo, tá certo?
Então, aqui é um valor contínuo, a minha variável de saída, e aqui é uma variável categórica. Isso faz diferença na hora de você selecionar o tipo de algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado que você utilizará, correto? Bem, pessoal, uma vez que você submete esses dados de treinamento, né, ao algoritmo de aprendizado de máquina, conforme a gente viu, ele gera esse modelo ou função, é, a gente chama ele de uma generalização da hipótese, né? Então, ou seja, eu criei uma função que ela, a partir daqueles dados, ela criou uma forma geral de explicar a relação entre esses dados de entrada e a variável alvo, a variável de saída, tá? Então, quando esse modelo ele também consegue ter um bom desempenho em outros conjuntos de dados diferentes, a gente fala que ele tem uma generalização interessante, tá? Agora, quando isso não ocorre, eu tenho problemas nessa função preditora, tá? E esses problemas dessa função preditora ele pode ocorrer por duas situações, ou o superajustamento ou o subajustamento. O superajustamento, que é o overfitting, né, é um ajustamento elevado, é quando a minha função matemática ela tem uma alta taxa de acerto, mas somente para os dados de treinamento. Né? Quando eu utilizo outros dados para me simular alguns testes, o resultado dela não é interessante. Então eu tenho um ajustamento alto, mas somente para aqueles dados do meu conjunto de treinamento. Agora, quando eu tenho o inverso, né, quando a minha hipótese ela tem baixas taxas de acerto mesmo para o conjunto de treinamento, aí eu tenho um ajustamento baixo, eu tenho um subajustamento. Né? Isso pode ocorrer porque aquelas características do conjunto de dados que eu preparei, elas não conseguem explicar muito bem a minha variável de saída. Tá? E aí, nesse caso, eu posso selecionar um outro algoritmo, ou eu posso ver se há algum problema com os meus dados, tá? E aí é importante você ficar atento à necessidade de uso das técnicas de pré-processamento, tá? Aqui eu falo mais sobre os algoritmos de aprendizado não supervisionado. Então, no aprendizado não supervisionado, eu não tenho a necessidade de ter a variável saída. Né? Eu poderia analisar somente esses dados de entrada e ver de que forma eles poderiam se agrupar, de que forma eles poderiam se relacionar. Tá? E aqui também eu poderia agrupar os dados dos pacientes médicos e ver de que forma eles se agrupariam, né? De que forma eles se relacionariam, tá? Então, por isso que o aprendizado não supervisionado, ele não tem a necessidade da estipulação de um valor de uma classe por um ser humano, né? Por isso que ele é chamado dessa forma. Tá? Então, ele descreve as relações entre os objetos a partir dos dados de entrada. Ele não necessita de valor ou classe de saída. Tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos de métodos de aprendizado não supervisionado muito comuns, que é o agrupamento, tá? Onde eu agrupo aqueles objetos que têm similaridade a partir de suas características, né, de seus dados de entrada, e eu tenho também as associações, né, que na verdade elas procuram estabelecer padrões de relação entre os dados. Então, aqui, por exemplo, toda vez que eu comprei o bread and egg, né, que é o pão e o ovo, eu também comprei o leite. Né, e isso eu determino por meio de algoritmos que tendem a buscar esses padrões de associações entre os dados. Tá? Aqui nós temos uma figura clássica do livro de aprendizado de inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina do Facelli, tá? Que divide os métodos em supervisionado e não supervisionado, tá? Os métodos supervisionados, eles têm esse objetivo de fazer a predição, tá? É importante a gente ver que dentro do supervisionado eu tenho dois grandes grupos, são os métodos de classificação e regressão.
Então, quando a minha classe de saída é um rótulo, né, quando esse rótulo ele é discreto, eu utilizo a classificação. Então, por exemplo, eu quero classificar entre pacientes saudáveis e doentes. Aí é mais métodos de classificação. Quando eu quero prever um valor contínuo, que é, por exemplo, o nível de doença de café, aí o método mais indicado é a regressão. Tá? Então, para valores contínuos, regressão é para valores discretos, né, para classes categóricas, a classificação é o mais indicado. Já o aprendizado não supervisionado, tem essas três técnicas bastante comuns, que é o agrupamento, associação e sumarização. Agrupamento, ele agrupa os objetos por similaridade, conforme nós vimos aqui anteriormente, tá? Conforme nós vimos aqui. A associação, ela busca padrões frequentes de repetição entre os dados, tá? Que se associam. E a sumarização nada mais é que um resumo simples e compacto de um conjunto de dados. A sumarização é bem semelhante a uma análise exploratória de dados, tá? Aqui alguns exemplos de algoritmos supervisionado e não supervisionado. Nós veremos alguns desses algoritmos aplicados nas próximas aulas, tá? Por fim, a gente fala um pouco sobre aprendizado profundo, Deep Learning, que é uma área que tem crescido bastante, tá? Principalmente após o avanço aí da internet das coisas, da mobilidade, do Big Data, tá? É uma técnica que ela se baseia, de forma geral, tanto nos métodos supervisionados quanto nos métodos não supervisionados, tá? A grande diferença dessa técnica é que eu preciso de um pequeno conjunto só treinado, né? E uma vez submetido ao aprendizado profundo, a Deep Learning, aos algoritmos de Deep Learning, se eu submeter novos dados, esses algoritmos eles tendem a aprender com os próprios dados. Tá? Então, nesse método, eu tenho uma necessidade menor de intervenção humana. Então, por isso, eles vêm sendo amplamente aplicados em processamento de imagens, reconhecimento de fala, né? Em outras situações onde eu tenho alto volume de dados sendo gerados e os algoritmos conseguem aprender com esses novos dados que são inseridos, tá? As redes neurais convolucionais são bastante utilizadas, tá? As redes neurais tradicionais trabalham com um número fixo de camadas, e já as redes neurais convolucionais elas têm N camadas, têm um número gigantesco de camadas, e é isso que possibilita um alto número de interações, tá, entre os neurônios, e com isso ele consegue aprender à medida que ele é utilizado. Quanto mais ele é utilizado, mais ele consegue aprender e fazer predições. Tá? Então, tem até um exemplo aqui de um link, pessoal, depois vocês podem estar acessando, que nesse exemplo vocês vão observar que ele mostra o uso de uma rede neural convolucional, tá? Onde eu faço eu escrevo um determinado número, tá? Vou escrever o número 8 aqui, e ele prediz, né, que classe, né, qual é o rótulo desse número. Vocês podem ver aqui no final que ele diz que esse número é o valor 8, tá? Tem uma grande chance de ser o valor 8. E isso faz uso de técnica de Deep Learning, tá? Vocês podem fazer alguns testes aqui posteriormente, tá bem? Bem, pessoal, o conteúdo da aula previsto para aprendizagem de máquina era esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.